Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação.
Prions, pessoal, é a coisa mais louca que tem. Porque são proteínas que, por exemplo, os animais mesmo, que daí animais têm. Proteínas que tá lá, não causa mal nenhum. De repente, por um mistério do acaso, essas proteínas se transformam num exército devastador e destrói, mata. Por exemplo, é a doença da vaca louca. É, gente, a doença da vaca. Do nada a vaca fica louca, literalmente. A vaca tá louca lá e morre. E pior ainda, e mais assustador, é a insônia familiar fatal. Simplesmente, por causa de prions, a pessoa não consegue pegar no sono, não consegue dormir. Ah, então se não dormir, isso mata? Claro que sim. Depois de alguns dias tu começa a alucinar e pá, até o teu cérebro falhar e tu morrer. Então, gente, são duas doenças gravíssimas que são causadas por prions. Prions, então, são proteínas que têm associadas aí, né? E essas proteínas, do nada, elas se modificam, se transformando em um exército infectante. Aí ele pega, destrói outras proteínas, ele vai literalmente convocando outras, e esses prions, como um exército, destroem as outras células. Portanto, muito grave. E a diferença entre gripe e resfriado é uma diferença muito clara, embora na prática todo mundo confunda. Aliás, na prática a pessoa espirrou, diz que está gripada. Bateu um vento, ela acha que pegou gripe. Pegou uma friagem, ela acha que pegou gripe também. Na verdade, gripes e resfriados são doenças provocadas por vírus. São doenças que têm sintomas semelhantes, mas há muitas diferenças entre elas. Por exemplo, as duas dão dor de garganta, coriza, nariz fica meio pingando, aquela coisa congestionada, os olhos avermelhados, podem dar febre. Mas as semelhanças param aí. No caso, o resfriado é provocado por uma quantidade enorme de vírus, vírus que não têm nem relação uns com os outros. Em comum, eles têm o fato de atacar as mucosas respiratórias, e só. Esses vírus são mais de 200, por isso que a gente pega 2, 3 resfriados às vezes num ano, porque a gente adquire imunidade contra um, mas não contra os outros. Esses vírus acometem a parte alta do sistema respiratório. Garganta, um pouco da traqueia, os brônquios maiores e aqui as mucosas do nariz e dos seios da face, provocando esse corrimento nasal muito característico. O resfriado cura em 2 a 5 dias e acabou. Os sintomas dão um pouco de quebradeira, mas você consegue tocar o seu dia a dia, embora seja um pouquinho prejudicado pelo desânimo, mas você tem força muscular e condição até de trabalhar. A gripe é diferente. A gripe é provocada pelo vírus influenza. E esse vírus influenza é o mesmo vírus que vai sofrendo mutações, por isso que a vacina da gripe funciona um ano, não funciona no ano seguinte. Esses vírus provocam uma infecção muito mais grave. Também dão dor de garganta, coriza, dão tosse, mas eles comprometem as vias aéreas inferiores, os pequenos brônquios. Então dão uma tosse mais forte e a infecção é mais grave. Enquanto o resfriado dá uma febrícula, 37 e pouco, 37,5, 37,7, a gripe dá febre mais alta, uma febre que passa de 38 graus. E ela derruba, porque o vírus dá dores musculares, um cansaço absurdo. Eu costumo usar como critério de separação, quando alguém me diz, eu peguei uma gripe, doutor, o mês passado, eu pergunto, foi trabalhar? Se ele disser, olha, eu fui, mas eu não aguentei, tive que voltar para casa. Provavelmente é gripe. Se ele disser, não, eu fui trabalhar, até consegui, mas meio com mal-estar, me arrastando um pouco, foi resfriado. A gripe joga você na cama, você não tem escapatória. Nós pegamos muito mais resfriados no decorrer do ano do que gripes. As gripes são, felizmente, eventos mais raros e mais complicados. Muitas pessoas de idade acabam tendo complicações, como pneumonias, etc., e eventualmente perdem a vida depois de quadros gripais. Então, essa diferença é fundamental. E esses espirros que a gente dá quando vai na geladeira, quando abre a geladeira, recebe aquele ar frio, ou quando vira o tempo, esses espirros, em geral, não são nem gripe nem resfriado.
Esses espirros são mais relacionados a quadros alérgicos e a mecanismos de defesa do próprio aparelho respiratório. Vem aquele ar frio, o que ele faz para se defender? Ele faz você espirrar. Então, espirro não quer dizer gripe, não quer dizer resfriado. Gripes e resfriados são doenças provocadas por vírus. Sem o vírus, você pode apanhar a friagem que você quiser. Já imaginou se a friagem fosse responsável por essas infecções? E quem mora no Canadá? E quem mora na Noruega? Nós vamos falar um pouquinho agora de quarentena. O que é essa palavra que todo mundo está falando e nós estamos em quarentena? Porque a partir do dia 24 do mês agora de março, foi decretado pelo nosso então governador João Dória um período de quarentena. Quarentena é um período que as pessoas não devem fazer suas atividades comuns, sair, estar onde muitas pessoas estão, devem ficar confinadas, principalmente nas suas casas. Agora eu gostaria de lembrá-los que isso que nós estamos vivendo com o coronavírus não é algo atual. Epidemias e pandemias já existem há muito tempo no nosso mundo, como a peste negra, ou também chamada de bubônica, que ela surgiu no ano de 1346. E ela recebeu esse nome porque ela deixava as partes, as extremidades do corpo negras, e ia morrendo essas células dessas extremidades, e a febre era muito alta, e teve muitas complicações pulmonares e fortes dores também. Para se proteger, muitas pessoas começaram a usar máscaras de metal. Hoje foram se adaptadas e hoje é o equivalente a essas máscaras de papel que são usadas, né? Também eram usados alguns tipos de ervas para purificar as casas e espantar pulgas que transmitiam essas doenças, né? Essa doença, incrível que pareça, matou cerca de 50 milhões de pessoas no século XIV. Veja. Logo depois, na história, nós vemos a gripe espanhola, que assombrou o mundo em 1918. Ela também gerava febre muito alta, mal-estar, dor de cabeça, espirros, tosse. E a diferença estava nas complicações. E logo no final da Primeira Guerra Mundial, ela chegou a matar mais de 75 milhões de pessoas. Vejam, em um vírus. Em 2002, ficou conhecido o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. É uma infecção também provocada por coronavírus, que causa sintomas semelhantes à gripe, porém se agravando. Em 2003 e 2004, pessoas foram infectadas por esse tipo de vírus e quase que em todos os continentes, por isso também chamada de pandemia, quando atinge a grande parte do nosso planeta. E 10% delas acabaram indo a óbito. Em 2009, tivemos o H1N1, a gripe suína, que foi uma doença também provocada por uma variante do coronavírus. Provocou 2.000 mortes aqui no Brasil. E 2018 também foi responsável por 65% dos óbitos que decorreram das doenças respiratórias naquele ano. O H1N1, ele causa também sintomas semelhantes à gripe. Febre alta, mal-estar, dor de cabeça, espirro, tosse. A diferença é porque realmente agrava-se e olha, cerca já de 17 mil pessoas morreram por causa desse vírus. E o MERS, que também é uma síndrome respiratória, mas foi conhecida no Oriente Médio. Ela foi em 2012, lá na Arábia Saudita, e os sintomas também de gripe, mas ocasionava pneumonias graves e também complicações renais. E ainda não tem vacina contra ele. E o novo corona, nós ficamos sabendo, né, que dia 11 de março de 2020 foi classificado como pandemia. E algo que começou no final do ano de 2019, iniciando na China, mas rapidamente ele começou a se expandir e afetou principalmente a Europa, a Itália, que já anuncia mais casos de óbitos do que a própria China.
Então, esse vírus que nós sabemos dele, ele consegue ficar dentro do organismo sem provocar sintomas, variando de 2 a 14 dias. E atinge principalmente pessoas idosas e com baixa resistência. Eu mostrei aí no vídeo a letalidade por doença, né? Então, o coronavírus, o SARS, que foi o primeiro Covid-19, média que estão vendo, ainda pode ser alterado, é de 3,6% desde dezembro. O MERS foi 34%, daqueles que adquiriram a doença foram a óbito. O SARS 10%, a gripe, o influenza, o H1N1 e outras, é cerca de 0,01% a 0,08%. Sarampo, de 1,42% em 2019. O Ebola, que também foi uma grande epidemia que houve na República Democrática do Congo, chega de 25% a 90% levar a óbito cada caso. Aqui está um mapa do nosso mundo e de como se espalhou, né, rapidamente o vírus através de viagens, né? Então as pessoas não percebiam que estava, porque o vírus demora para se manifestar as suas sintomas, e aí atingiu várias pessoas.